E a gente começa em João Pessoa. Thiago Minhoca estava observando a reação dos torcedores do Fortaleza nas redes sociais, tá? E a reação é de preocupação com o nível do futebol apresentado pela equipe até aqui em 2024. Repito sempre que não foi muito diferente em 2023, em 2022. Os começos de temporada do Fortaleza sempre parecem um pouquinho fora do ritmo ideal, fora do acerto. Mas qual a tua visão? Está se prolongando muito esse ano? Está abaixo até das curvas que o Fortaleza faz no começo da temporada? Queria a tua visão do jogo e, naturalmente, do momento do Fortaleza, né, com esse 1-1 em João Pessoa. Então, Fred, a partida de hoje, né, como o Fortaleza já entrava em campo já sabendo do que já tinha acontecido na rodada, né, praticamente uma rodada, olhando obviamente para o grupo B, né, muito boa, né, o Bahia abriu essa distância e acho que só quem foi que empatou, hein? O jogo foi o ABC, né, o ABC tinha empatado o jogo, todas as outras equipes tinham perdido. Então era ótima oportunidade para o Fortaleza encaminhar a sua classificação com tranquilidade, né? Jogar o clássico da sexta rodada com mais tranquilidade, jogar o duelo contra o Vitória dentro de casa com mais tranquilidade, né? E até mesmo ter o Maranhão na última rodada com mais tranquilidade. O fato de não ter vencido, obviamente, isso já pesa, já imaginando uma possível semifinal, né? Assim, se imaginar uma semifinal contra o Sport, por exemplo, nesse contexto já jogaria como visitante. Então, até aqui, né? E aí, claro, obviamente a gente não vai também sempre contextualizar o que aconteceu ali do pós-jogo da Arena Pernambuco, né? Claro que isso afeta porque perdeu alguns atletas, né? No caso do Tite, que é um titular. Mas o que aconteceu do jogo da domingo, segunda, né? O jogo do Fluminense para esse jogo, e para o jogo que virá no domingo do Campeonato Cearense, o Vojvoda deu para entender que, tipo assim, não, se eu utilizei o Lucero boa parte, o Lucero não vai jogar. O Galhardo estava voltando, só que, né, ficou uns dias afastado, então ele segurou. Aí colocou o Pedro Rocha como titular, trouxe o Kevin Andrade, né, que até o Fortaleza adquiriu recentemente. Mas eu acho que o primeiro ponto do jogo de hoje, ele tem a ver com o que o Fortaleza tem atravessado nesse início de temporada, um futebol mais abaixo, mas hoje eu coloco uma responsabilidade, assim, um peso maior, bem significativo para o Vojvoda, assim. O Vojvoda e sua comissão técnica, né? Mas basicamente o Vojvoda que eu vou estar falando aqui. Eu acho que a escolha do time foi bem errada, principalmente você sabendo que tinha essa condição. E quando eu vi a entrevista do Moacir Júnior, treinador do Botafogo, que chegou recentemente, ele disse que deu 2 treinos e basicamente só treinou bola parada. Então era um jogo para o Fortaleza, não só para o Fortaleza conseguir essa vitória, mas foi um jogo que se desenhou ao longo dos 90 minutos para o Fortaleza não ter problema ao longo do jogo. Só que eu acho que o Vojvoda cometeu muitas falhas durante essa partida que lembrou até mesmo outros jogos que o Vojvoda cometeu de falhas no ano passado, principalmente. Aquela sequência negativa que o Fortaleza tem pós-perda, o título, né, da Copa Sul-Americana, em certa parte foi realmente o time sentiu, né, a perda do título, mas outras foram escolhas erradas do Vojvoda, até mesmo partidas anteriores durante a Série A. Tem um certo tipo de jogo que eu acho que o Vojvoda não consegue, e eu vou falar Vojvoda comissão técnica mesmo. O time está com um problema no meio de campo, e ele acha muitas vezes que o problema é no setor ofensivo. Então, quando ele foi fazer as trocas hoje na partida, já muito tarde, assim, o jogo já tinha mudado o panorama, porque o jogo estava bem tranquilo para o Fortaleza. O jogo lembrou, de uma certa maneira, parte dele, o jogo contra o CRB. O CRB, por exemplo, fez um bom sistema defensivo. O Botafogo não é tão bom quanto o CRB no sistema defensivo. Mas o Fortaleza, assim, já tinha chegado no ataque. O Pedro Rocha perdeu já uma oportunidade, né? O goleiro do Botafogo fez uma grande defesa. Teve uma outra chegada também. E aí, foi na hora do meu comentário na rádio. O jogo tá tão assim, meio sem muitas oportunidades, o meio de campo de Fortaleza não está funcionando, a ponto de a qualquer momento sair um gol aí do Botafogo. O Botafogo está precisando de uma chance, uma possibilidade que seja. E veio na bola parada pelo Pipico. Acho, ligeira impressão que eu acho que o Santos não foi com a mão tão firme assim, né? Acho que ele até encosta, né?
E eu acho que se tivesse ido com a mão talvez um pouco mais firme, teria defendido. Mas quando você olha o cômputo geral do primeiro tempo, que até o Fortaleza faz o gol logo na sequência, o gol do empate, não era o futebol nem perto daquilo que se imaginava. Porque, por mais que o Fortaleza tenha criado, sei lá, 3, 4 chances, eu acho que o grande erro do Vojvoda na partida hoje foi muito por conta do meio de campo. Porque, vamos lá, se a gente fosse imaginar, e aí até para quem não acompanha o Fortaleza, né? Se o Fortaleza, que colocou no jogo contra o Fluminense do Piauí, Lucero, colocou Marinho, colocou, enfim, Cauã, Zé Wellison e tal, beleza, vai poupar boa parte desses jogadores, esse meio de campo poderia ser montado por outros jogadores. Só que eu acho que o erro dele é porque ele repetiu o Pedro Augusto, que já não tinha jogado bem contra o Fluminense do Piauí, traz o Sacha, que não é bem uma peça, e o Pochettino, que tudo bem, é considerado, vamos lá, um titular, ou pelo menos um cara que reveza ali entre o titular. Eu acho que é o meio de campo sem nada de criação mesmo, assim. O Pochettino é esse jogador mais próximo, só que ele já está sendo trabalhado desde o começo do ano como um volante, não como um meia. Essa formação que o Vojvoda colocou, Fred, geralmente ele colocava em jogos mais pesados, em jogos onde ele precisava marcar mais. Contra o Botafogo, não, era para ser um time com característica mais leve. Então, eu acho que uma troca ele poderia ter feito e resolvido toda essa situação. Se ele tem o Moisés hoje, o elenco do Fortaleza tem ponta suficiente para você fazer várias combinações. Então, ele poderia ter colocado o Moisés, deixado o Kevin mais centralizado e sacado ou o Sacha, ou até mesmo eu teria tirado logo de cara o Pedro Augusto para manter ali o Pochettino jogando como volante. E o Fortaleza estaria com o domínio, a posse, a criação, uma jogada individual, você tendo, né, o Pikachu que finaliza muito bem, o Moisés fazendo o lado esquerdo. Então, nem no jogo do Fluminense, que até dá para entender, né? Foi um jogo de 2 dias, então não precisou também desgastar tantos atletas que vieram do banco, mas eu acho que o Vojvoda cometeu esse erro. E durante o primeiro tempo eu falei, e é bom lembrar, né? O Pedro Augusto, que para mim foi o pior da partida, já antecipando, ele para mim já teria sido sacado do primeiro tempo, assim, porque ele estava errando demais. Como ele não troca, eu até falei, deve trocar no intervalo, não troca no intervalo. Em resumo, ele jogou os 90 minutos, o que eu acho um tremendo absurdo. E as trocas do Vojvoda, que foram muito tardias, o jogo foi ganhando outro panorama, o Botafogo teve chances reais de fazer o segundo gol. Aliás, a melhor jogada trabalhada com a bola no chão foi do Botafogo e não do Fortaleza. Então o Fortaleza passou longe de apresentar um futebol convincente, assim como em boa parte dessa Copa do Nordeste. Né? Acho que tirando o jogo contra o River, foi realmente até agora um desempenho muito ruim, né? E eu digo coletivamente, claro que tem alguns jogadores que estão mais abaixo, mas eu acho que esse jogo especificamente, Fred, entra muito na conta do Vojvoda. Tinha elenco, aliás, o Fortaleza tem muito elenco para isso, a ponto de não ter que improvisar tantos jogadores assim. Porque lembrando, no jogo do domingo pelo Cearense, ele já não vai contar com o Pikachu nem com o Brits. E por isso mesmo que eu estranhei o fato, do bem que o Galhardo estava voltando, o Lucero tinha que ser preservado. Coloca o Pedro Rocha. Mas não dá para abrir mão de você. Pô, você tem o Moisés, e o Moisés tornou o quê? Agora, uma opção que não é útil, tem que jogar com 3 jogadores de marcação contra o Botafogo da Paraíba, sabe? Que acabou de trocar um técnico, só teve 2 treinos. Então, eu acho que foi talvez o jogo mais improdutivo que eu vi do Fortaleza. Mesmo lembrando do jogo do CRB, do jogo do América, da maneira que foi, né? Aquela virada com o pênalti que não existiu. Mas tudo isso, para mim, eu acho que hoje especificamente, entra muito na conta do técnico, na minha avaliação. É isso, tá? A gente vai fazer naturalmente uma análise mais rápida, porque já vamos mergulhar no próprio raio-x. Mas, Minhoca, dentro dessa atuação negativa, queria que você escolhesse quem realmente chamou atenção por um desempenho negativo, tá? Quem seriam os piores em campo aí? Teria muita gente hoje. Você já passou, né? Você já na sua explanação, você já trouxe, mas de forma mais direta agora, seguindo os protocolos aqui. Perfeito. Quem fica nas piores atuações? Vamos lá. O Pedro Augusto tá assim, o Pedro Augusto obviamente vai ficar marcado para o resto da história do Fortaleza, não tem como não. Teria que fazer algo muito além, um gol de hexacampeonato, um gol de título, né? Um título internacional, a ponto de conseguir se redimir. E eu acho que não.
O gol do título cearense, mesmo do Hexa, não sei se aparece. Ele ia ser lembrado pelo pênalti e por isso, mas não ia pagar o pênalti. Era capaz de dizer, agora que tu faz. Porque, de uma certa forma, né, assim, isso vai gerar uma felicidade, né? Tipo, um ex-campeonato cearense e tal. Não é que é comparando, não é a mesma proporção, obviamente que não. Mas, obviamente, eu acho que não faria esquecer, Minhoca, mas, obviamente, melhoraria a imagem dele. Vai sair a velha frase, né? a velha frase que quando o jogador que é perseguido pela qualquer torcida, quando esse cara faz algo importante, nunca critiquei, né? É a frase. Nunca critiquei, papapá, aquela coisa. Então, Mas, assim, o Santa tem um Pedro caso Augusto... de Lecheva, por exemplo, em 2006. Já faz 18 anos. Até hoje é lembrado. E olha que foi um campeonato pernambucano. Não foi uma final de Sul-Americana, não. É uma chance rara que aconteceu ali e pode demorar de novo, né? O Fortaleza ter que disputar de novo um título internacional. Mas o que eu queria falar do Pedro Augusto não é por conta do pênalti. Eu acho, às vezes, que existe até um certo exagero. Mas, no momento, assim, eu não consigo imaginar o porquê que o Vojvoda ainda enxerga nele uma peça que é prioridade, digamos assim, sabe? Se ele tinha que poupar o Zé Wellison e que ele tinha que poupar o Cauã, por exemplo, ele deveria ter começado com exatamente ali o Sacha juntamente com o Pochettino, entendeu? Para esse jogo especificamente, o Fortaleza teria que vencer. E o jogo moroso do Fortaleza, que lembrou o jogo contra o CRB, que lembrou o próprio jogo contra o Sport, né, em boa parte, esse tipo de jogo passa longe de uma equipe que você olha assim, não, tá aí, uma equipe que vai brigar para título. Então eu já não acho mais que é uma questão de como o Fred mencionou, né? Aquela coisa, no começo do ano geralmente é assim o Fortaleza. Não, já é algo preocupante, porque isso também já é um pouco do reflexo da reta final do ano passado da Série A. Houve um momento que o Fortaleza, teve até um momento que ele melhora, mas melhora sem ter resultado. Mas houve um momento realmente que era um mau futebol praticado. Nesse momento é isso que o Fortaleza está apresentando, um mau futebol. E isso eu acho que pode gerar consequências para jogos agora mais importantes, né? Semifinal de Cearense, mesmo enfrentando o Maracanã, e é bem favorito, porque tem mais time. O Maracanã, para mim, foi a melhor equipe do Campeonato Cearense, e, obviamente, cada um na sua expectativa, né? Mas foi que mais me surpreendeu positivamente. E vai ter o duelo na Copa do Brasil na próxima quinta-feira contra o Retrô, que a gente acabou de falar do Vasco aqui, né? Que quase foi eliminado. Então, nesse momento, o Fortaleza não apresenta futebol, e eu acho que nesse contexto, né, essa escolha, essa insistência no Pedro Augusto me parece exageradamente assim desnecessária que o Vojvoda vem tentando. Assim, eu acho que o Fortaleza tem mais do que 4 peças, né? O Rossetto hoje que já se integra ao time, né? Não sei como é que está a condição física dele, há muito tempo que ele não joga, acho que desde novembro, mas eu não consegui imaginar como é que o Pedro Augusto terminaria essa partida. E ele conseguiu jogar os 90 minutos. Para mim foi o mais surpreendente, para mim ele foi o pior. Mas daria para citar outros também, Fred. Assim, o Pedro Rocha perde 2 gols, tudo bem, mérito para o goleiro, né? Foi 2 grandes defesas, mas não dá para um atacante perder 2 gols ali na pequena área. Acho que é a partida também do Bruno Pacheco também, que há muito tempo não jogava, né? Ele teve um problema na mão. Não jogava, né? Também não foi bem, não conseguiu se adaptar bem. Deixa eu ver aqui, teve assim, o Luquinhas entrou mal, enfim, os jogadores que vieram do banco, né? O próprio Lucero e o Machuca também não conseguiram causar nenhum impacto. Então foi uma partida bem ruim, assim, do time de uma maneira geral. Alguém se salva? Salva o Sacha. O Sacha, e aí que tá. O Sacha é tipo, deixa eu tentar imaginar uma aqui para vocês. Vamos lá, volante Ronaldo. Jogador Ronaldo. Ronaldo. Bateu saudade agora. Jogador Ronaldo. Você imagina, por exemplo, que num jogo fora de casa... Fez gol hoje, viu? Fez gol hoje? Ele não é do Operário? Não, pô, ele é Havaí. Havaí. Pensei que é Operário. Esse Ronaldo do Operário é o outro, o atacante que passou pelo Sport. Que estava no Horizontino, era, enfim. Você imagina, por exemplo, o volante de marcação, o cara que recupera a bola. Esse cara era o que conseguia mais conduzir a bola para o ataque. Era o jogador que entrava dentro da área. Era o jogador que finalizava. Quando o seu jogador de melhor marcação é o jogador que mais chega próximo a fazer um gol e que é o melhor da partida, tem algo errado. Não era para o Sacha estar dentro da área, recebendo aquela bola, driblando para tentar finalizar. Ele jogou muito bem, só para deixar claro. Mas não é para ser essa peça. Essa peça era para ser o Pikachu, era para ser o Moisés, era para ser
qualquer outro atleta do setor ofensivo que não um volante que tem essa característica da marcação. Então, o único jogador que eu consigo livrar, assim, se fosse colocar lá naquela escala que você coloca, assim, com um teor verde, seria o Sacha, assim, sabe? Porque, sem sombra de dúvidas, eu acho que as escolhas do Voivoda comprometeram muito o time. Muito, muito mesmo. E aí, para mim, o Sacha foi o único jogador que teve um saldo positivo da partida de hoje. Agora tem uma outra visão aí, viu? Já saindo um pouco desse bloco, que Fred sempre gosta de pontuar, que é você já olhando os confrontos, né, das quartas de finais, questão de mando de campo e tal. O Bahia está consolidado, mas o Fortaleza não está, não. Porque, digamos que tem um time surpresa aí para dar uma boa arrancada nesses 3 últimos jogos. Se esse time for o Altos, complica a situação do Fortaleza. Mas Fortaleza tem 2 jogos seguidos em casa. Difíceis, mas são 2 jogos em casa. Mas são E fecha com o Maranhão, né? São clássicos e fecha com o Maranhão. Veja, se esse time surpresa for o Altos pode obrigar o Fortaleza a conseguir todos os resultados positivos. Porque os jogos do Altos, tirando o CRB, são jogos acessíveis. River e América do Natal. Não, o Altos pode chegar em 12 e forçar o Fortaleza a ter que fazer 5 pontos. Para ficar na frente. Mas detalhe, possivelmente o duelo seria entre eles, só inverteria o mando, né? Porque muito provavelmente, nesse caso. Aí igualaria o número de vitórias, né? Ou o Altos tem, eu acho que é um empate, 3 empates e 1 vitória, né? Se eu não me engano. Faz toda a diferença essa inversão do mando. Meu Deus. Isso. Toda a diferença. Fortaleza tem um empate a seu favor. O saldo do Altos está quanto? O saldo do Altos... Provavelmente 0. Né? Mas o Fortaleza teria uma vitória a mais, então, é isso? Não, igualaria. O Fortaleza tem 2 empates. O Fortaleza tem uma vitória a mais, mas para esse cenário o Altos empataria, né? Está 2-0 o saldo. 2 para o Fortaleza, 0 para o Altos. Nesse caso, eu imaginando o Fortaleza empatando e ganhando 1, né? Que aí chegando a 12, a derrota que ele teria desses 3 jogos não poderia prejudicar. E aí, no caso, o Altos teria que melhorar bem o seu saldo para passar. Acho mesmo assim... Baixa um X na próxima rodada. Uma conta perigosa do Fortaleza aí é sair com 2 empates nos 2 jogos do Castelão. É uma conta perigosa. Nesse contexto do Altos. Porque aí ele vai para o Maranhão. Mas veja, talvez o Maranhão... o Maranhão disputando, porque o Maranhão teria ganhado de Itabaiana, enfim. São muitas nuances aí. Tá mas eu acho que a gente... Eu concordo, Atos, que tem que ter uma luz lançada para essa possibilidade, que ela está diante dos nossos olhos, mas eu acho que, ainda que tenha essa luz, é uma forçada de barra pensar numa ultrapassagem do Fortaleza. Porque se a gente não consegue ver 5 pontos para a turma, realmente o Fortaleza sair do trilho assim, perder do Ceará, empatar com Vitória. Na projeção final eu concordo, mas eu estou dizendo assim, de ficar chato já na próxima rodada, porque pode ter olha, o X na próxima rodada, ele é bem possível, bem possível. Sim. O Fortaleza pega um clássico, o Altos ganha do River, aí você olha para a tabela e vê o Altos em segundo lugar, tem na América de Natal, na próxima rodada em casa, é chato. Talvez a maior preocupação do Fortaleza nesse momento, em relação a essa pontuação baixa dele, é, eventualmente, o mando de campo da semifinal. E seria, inclusive, está se desenhando aí um jogo que seria super problemático, que seria justamente Sport e Fortaleza. Isso, claro, que os dois teriam que se classificar na posição que estão e confirmar, né, nas quartas de final. Mas hoje é um desenho que você já enxerga ali, já está pontilhado. Claro que ali do lado do Sport, por exemplo, pode acontecer do duelo das quartas de final acabar sendo um duelo muito pesado. Tá? Mas a gente chega nisso depois. A preocupação que eu vejo com Fortaleza é a quarta posição geral empatada com um mundo de equipes do Grupo A. Né? Então, para além do Sport, eu acho que o Fortaleza tem que medir que o mando de campo de uma eventual semifinal está muito a perigo. Seja com o Sport, seja com o CRB. CRB, por exemplo, tem Juazeirense e Altos em casa. Tá?
Então, Muito em perigo, Fred, porque quando a gente olha essa questão, aí o Fortaleza vai estar disputando principalmente com as equipes do Grupo A, que no geral vão ter uma tabela mais acessível, porque as equipes do Grupo B são equipes mais que a gente imagina que não tem um nível tão alto, né? A gente vê pela pontuação. A pior tabela imediata é a do Fortaleza, que pega, mesmo sendo em casa, Ceará e Vitória, né? Já que tu falasse a pior... A do Vitória eu acho que é pior. Se tu for passar já... A do Vitória. A Ele de pega quem? agora Bahia e Fortaleza fora. A do Vitória. Com a do Vitória é pior. certeza. Com absoluta certeza, a do Vitória é pior. Inclusive, nessa Copa Nordeste não tem como ficar pior do que isso. E a tabela melhor, se você for passar para o Grupo A agora, é a tabela do River. A tabela de quem? A tabela do River é a melhor tabela. O River chegou com um elemento surpresa aí. É a melhor do mundo. Verdade.